Bom dia a todos. O pessoal do louvor está aqui porque eu pedi para abrir a mensagem com uma música. Faz chover, né, o nome da música? Mas eu fiquei pensando, a outra também, bem que cabia. A mensagem de hoje, eu fiquei pensando se ela é para pessoas que não conhecem ao Senhor, mas eu acho que ela tem a ver essa questão do quanto a gente precisa se renovar e se restaurar diariamente, né? Aí a música que eu escolhi é Faz Chover. Vamos cantar juntos? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Senhor. Tem sede de ti, porque tu és meu Rei, tu és meu Deus. e Deus meu. Faz chover, Senhor. Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor, faz chover na vida de cada um aqui, Senhor. Vem inundar os nossos corações, Senhor Jesus. Vem abrir a nossa mente para, assim como a corça anseia de ti, Senhor, nós possamos buscar do teu amor, da tua verdade nas nossas vidas. Ó Pai, esteja conosco neste momento, para que nós possamos abrir as nossas mentes para aquilo que o Senhor tem para dizer, não para aquilo que eu preparei, Senhor Jesus, mas toca cada coração aqui, Senhor Jesus, e inunda, Senhor, com as tuas águas purificadoras, cada um aqui, ó Pai, que nós possamos sair renovados, restaurados e dizer: Senhor, eu estou aqui para aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigada.
E aí a gente vai para o primeiro slide, que ele vai falar da corça, né? Eu fiquei pensando assim, você sabe que antes, né, a primeira vez que eu vi essa música, eu achei que corça era um bicho igual foca, sabe? Porque ele fala assim, precisa da água, né? Então eu achei que era um bicho assim, meio tipo uma foca. E aí, essa música, ela vem do Salmo 42, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me para Deus? Então, aí eu fui procurar a corça. Ela é bonitinha, né? Aí eu ouvi algumas curiosidades da corça. Ela é um bicho que ela procura água de nascente. Ela não procura qualquer água. Ela procura água corrente. E ela vai atrás dessa água pelo cheiro. Ela consegue identificar essa água fresca, né? E tem uma outra curiosidade da corça, é que quando ela fica ela fica desidratada, né? Quando ela fica com muito tempo sem tomar água, ela fica com a pele seca. Essa pele seca, ela exala um odor característico e isso atrai os predadores dela, né? Então, a água, para a corça, assim como para a gente, né? Por isso, assim como a corça anseia pela água, a vida dela depende da água, tá? Então, eu queria trazer um pouco essa ideia da corça para a gente poder entrar na mensagem, que eu vou falar hoje de água, né? E pode passar o próximo? E a minha pergunta para vocês é assim: vocês têm sede? Tem água? A resposta é: tem água para cada um de nós, tá? E eu queria falar um pouco antes de entrar na mensagem propriamente, eu queria falar um pouco do que a falta da água causa, né? Então, pode passar o próximo. No mundo, o que a falta da água causa? Ela vai causar, isso que a gente está vendo, de uma elevação, né? Quando essa questão do desmatamento, né, de desvio das águas, dessa escassez de água em alguns lugares, ela vai provocar algumas mudanças climáticas no mundo. Ela vai provocar um movimento de desertificação, né? Porque o aumento do mundo vai fazer com que, né, a água se evapore e ela vai causar... A gente tem áreas que elas estão ficando como desertos, né, com falta de água. A terra seca, né, ela fica sem produção, isso vai aumentar a fome no mundo, vai levar à escassez de alimento. A falta de água também, ela vai aumentar no mundo a incidência de doenças, tá? E os processos migratórios também, em função dessa questão de mudança climática, tem alguns lugares que eles podem ficar inabitáveis e isso vai aumentar os processos migratórios pelo mundo. Isso é o mundo sem água. No corpo da gente, pode passar o próximo? O que acontece quando você fica sem água? Alguém já teve dor de cabeça por falta d'água? Né? É impressionante, né, gente? Às vezes eu estou com dor de cabeça e eu falo para as pessoas assim, eu acho que é falta de hidratação, porque o teu cérebro, ele vai encolhendo, né? A água serve para hidratar o corpo e isso faz mal para a gente, tá? Ele aumenta a irritabilidade. Fome eu já sabia que aumentava a irritabilidade, porque eu sofro deste mal. Quando eu estou com fome no trabalho, já é 1h da tarde, 1h30, e eu não almocei ainda. Eu falei assim, não, eu tenho que parar para almoçar, porque eu já estou ficando irritada. Então, ela causa um mal-estar, a falta de água no corpo da gente causa um mal-estar, uma sonolência. Ela leva até a confusão mental, tá? Por falta dessa irrigação, tá bom?
Então, tem algumas coisas, olhos secos, pele ressecada, né? O olho seco, ele propicia você contrair algumas doenças, como a conjuntivite. Então, ela lubrifica os olhos, as articulações. A gente precisa ingerir água para o funcionamento do organismo. Então, não é aquela coisa de ingerir, estou com sede, eu vou tomar 500 ml, vou tomar um copo, tudo de uma vez. Não, a ideia da água é você ir tomando pouco a pouco, né, durante o dia todo. Então, água é necessário para o corpo da gente. A gente vai falar desta água, mas nós vamos falar de uma outra água. Pode passar o próximo? Que é essa simbologia da água, né? A simbologia da purificação pelo Espírito, né? Da vida, a água como vida, e não no sentido da vida do organismo, mas da vida espiritual, da nova vida como um batismo, como o batismo nas águas, né? Nós vamos falar desta água, e nós vamos falar desta água a partir da história de Jesus e a mulher samaritana. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas nós vamos ler aqui na Bíblia, que é de onde vem a história. Tá? Eu vou ler aqui, não pedi para projetar, né, porque eu queria que vocês fechassem os olhos e fosse uma experiência de ouvir a palavra. Então, é uma história que tem em João, e eu vou ler na NVI. Achei uma de letra grande aqui, para eu poder ler, né? Prestem atenção. Se você puder, feche os seus olhos e vai imaginando o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Na verdade, é o encontro da samaritana com Jesus. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui mais para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje, né? Para esta manhã. Esta é a palavra que o Senhor, de alguma forma, me tocou para trazer para vocês. É lógico que desta água, né? Alguns aqui já experimentaram desta água, mas como eu falei, a gente precisa o tempo todo renovar essa busca dessa água viva, dessa água fresca, né? O próximo, aqui a gente vai começar um pouco com uma mensagem. Eu queria situar um pouco essa questão do encontro de Jesus, desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Gente, eu treinei várias vezes samaritana, mas às vezes vai engasgar aí, tá? Então, Jesus, ele estava indo para a Judéia. Ele tinha duas opções de caminho, né? Um caminho mais curto e um caminho mais longo. Este era o caminho mais curto, mas ele tinha que passar pela Samaria. Qual era o problema deste caminho? Porque os judeus, eles não se davam bem, tinham uma animosidade, um torcer, né, entre judeus e samaritanos. Mas ele escolheu este caminho e certamente Jesus não escolheu este caminho por acaso. Aí eu penso, né, dos projetos de Jesus, né, como Jesus faz as coisas. Aí nesse cenário a gente vê que Jesus estava cansado e ele pediu água para a mulher samaritana. Era meio-dia, essa sexta hora que eles falam era o meio-dia. E conta no texto que era a hora mais quente do dia. Tá? E Jesus sentou ali, os discípulos tinham ido para a cidade, né? Esse é um local mais afastado. Os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida e Jesus ficou ali. Tá? E aí ele estava cansado e com sede. Essa é a humanidade do Senhor, né? Isso é a questão que nos liga com essa proximidade com o Senhor. E aí veio a mulher samaritana, aquela hora do dia, para retirar água. Tá? Existiu uma vez no mundo em que não tinham torneiras, em que não tinha Sabesp, que não tinha, né? Então, a gente está falando de uma época em que todas as pessoas iam buscar água. Isso era uma função para as mulheres, né? Elas tinham essa questão de ir buscar a água, só que elas iam mais cedo, quando não tinha o sol, né? Não estava tão alto, e isso era elas iam no horário mais fresco. E aí vem a mulher. Qual é a condição dessa mulher? Ela foi sozinha buscar essa água numa hora do sol mais quente, que possivelmente ela era vista como uma pessoa socialmente excluída. Tá? E aí eles estabelecem um diálogo de opostos, né? Aí Jesus fala para ela assim: não, eu quero água. Ela fala: não, mas você não tem nada. Ah, mas essa água mata a sede. Não, mas não é dessa água que eu estou falando. Do que é uma conversa meio assim. Eu fiquei pensando, mas né, uma conversa sobre tira a água do poço, me dá água. Então eles fazem lá uma conversa que num primeiro momento parece uma conversa meio sem sentido, né? Mas Jesus tinha um sentido para esta conversa. Pode passar o próximo? E é o que a gente tem, né? Da conversa, a escuta da mulher. Jesus falava de uma... Eu me lembrei, quando eu estava vendo isso, me lembrei na faculdade. Já faz um tempo, mas eu lembro de algumas coisas da faculdade. E eu me lembro que logo no primeiro ano, o professor falava assim... Eu sou da área da psicologia, né? Então, ele lia um texto e ele pedia para a gente ver o que estava por trás do texto, né? Então, vamos pegar uma frase assim: a rua é amarela.
Então, a gente falava assim, ó, pintaram a rua de amarelo. Aí ele falava assim para a gente, não podia gritar no microfone, porque ele queria que a gente pensasse além daquilo que estava escrito. E isso era uma coisa que era recorrente. Gente, vocês têm que abstrair, vocês têm que ler para além daquilo que está sendo dito, para além daquilo que está sendo escrito. Tem um contexto e a nossa, enquanto, né, psicólogo, a nossa função não era ler o óbvio, era ler além do óbvio, né? Então, vamos pensar, Rua Amarela, possivelmente. Qual era o significado de ser uma rua e não ser uma avenida, né? Então, isso era abstrair, né? Porque se falou de rua e não se falou de avenida, não se falou de viela, não se falou de praça, né? E por que o amarelo, né? Por que a rua não é vermelha? Por que a rua... Então, esse era o exercício que a gente fazia de abstração. Então, o meu convite para vocês é: abstraiam a fala de Jesus neste momento. Existe alguma coisa que ele fala da água e da sede, que era para além daquilo que a gente sabe, né, da falta da água, dos recursos hídricos. Jesus fala da água viva. E ela estava falando de outras coisas, né? Quando ela fala da água, algumas interpretações dizem que ela está falando das coisas do dia a dia. Eu estou falando dessa sede, de eu não ter que vir. Tem um trecho que ele fala, olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai sentir sede. Aí ela fala assim, então me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui carregar, né, as coisas e levar esta água. Eu nunca mais vou ter sede. Mas Jesus ela ainda estava falando dessa coisa concreta, ela ainda estava falando dessas questões do dia a dia, ela ainda estava falando dos afazeres, ela ainda estava falando das dificuldades, ela ainda estava falando dessa coisa da água que mata a sede do corpo. E Jesus estava falando da água que purifica o espírito, que alimenta o espírito. Ela percebeu isso quando Jesus falou da vida dela. Quando Jesus, aí tem um trecho que ela fala assim, você é o profeta. Ela começou a entender que esta era a água que purifica. E Jesus, em determinado momento, fala da vida dela no aspecto de que ela teve 5 maridos e que ela estava com outro que não era marido dela, não no sentido de acusar, mas no sentido de ele conhece a necessidade dela e ele conhece a insatisfação dela de ficar procurando as coisas da vida em relacionamentos fracassados. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Uma vez, uma pessoa me falou assim, eu tinha uma dor, eu tinha um inconformismo com uma situação, e a gente vai arrastando isso para as vidas da gente, né? E é cura que a gente precisa para isso. Aí depois, uma vez, a minha cunhada falou assim para mim, poxa vida, mas isso já aconteceu há 7 anos, você já fez tantas outras coisas depois daquilo, e aí você se dá conta, poxa vida, eu estou lá, né, bebendo daquela água que não é uma água pura. Eu ainda estou me alimentando, né, estou bebendo de uma água que não purifica. E quantas vezes, né, a gente tem um caminhão, a gente anda arrastado porque a gente traz um caminhão de coisas, né? E isso é a vida que a gente fica, que a gente não tem consciência. Mas que Jesus vem trazer essa consciência para a mulher. Ele vem dizer para ela, né, do que ela precisa, né? Volta um pouquinho ainda, né? Então, dessa questão da misericórdia de Jesus, ele não falou para ela em nenhum momento da vida dela como acusação, mas para trazer isto à consciência dela, para dizer para ela, olha, existe uma outra água, existe um modo de purificação que não é você ficar repetindo, né? E às vezes a gente
né, acha que algumas coisas é que cobrem o nosso buraco interno, né? E às vezes não é do psiquismo, não é da alma, é do espírito. Então a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa se achegar a Jesus para que Jesus possa falar e que a gente possa escutar aquilo que Jesus de fato quer que a gente ouça. Porque às vezes a gente ouve aquilo que é conveniente, a gente ouve pelas circunstâncias. E Ele está dizendo, você pode ver além disso. Você tem uma sede que eu posso dar conta, que é além dessa sede do dia a dia. Pode passar? Ainda nessa conversa, o que a gente pode ver? Jesus quebra um preconceito quando Ele conversa com a mulher, tá? 2, primeiro por ela ser samaritana e segundo por ela ser mulher. Eu acho que a gente vive num momento em que mais se fala de diversidade e em que mais a gente vê as questões da falta de respeito à diversidade. A gente tem um discurso que muitas vezes ele não é do nosso comportamento. Isso é uma das coisas que Jesus também fala nesse cenário, né? Você fala que você quer da água que purifica, mas a sua vida, muitas vezes, ela não está de acordo com aquela água que purifica. E a mulher, ela tem um processo de mudança, porque ela é tocada por Jesus. Porque Jesus tocou o seu espírito. E às vezes a gente não se deixa tocar pelo espírito. Porque, eu não sei se vocês já viram, mas as pessoas, né, a gente pode ver, por exemplo, o pastor Saito, né, das coisas que ele fazia para chamar a nossa atenção. Gaita, é meio esquisito. Você tem o pastor vai lá, traz a mensagem, aí ele tira a gaita do bolso, né, e começa a tocar. Mas isso afetava as pessoas. A gente precisa ter um compromisso de afetar as pessoas positivamente, né? E uma outra coisa que acontece nessa história é Jesus, como ele se apresenta, né? Ele diz quem ele é, né? E ele fala o que é que ele veio fazer. Ele poderia ter escolhido um outro caminho, ele escolheu Samaria. Eu nem sei se ele escolheu só para encontrar com esta mulher. Então Jesus, ele vem buscar, e a gente vê isso na outra analogia das ovelhas, ele vem buscar um a um. O Senhor não quer multidão, Ele quer as pessoas, Ele quer compartilhar com as pessoas, Ele quer estar junto com as pessoas. Quantas vezes você viveu uma situação em que parece que Jesus veio para te salvar? Quantas vezes a mensagem que alguém traz aqui na frente é para uma única pessoa? Quantas vezes ela faz sentido, não é para o coletivo. É lógico que a maioria é para o coletivo, mas às vezes Jesus, que Ele quer falar com alguém especial. Porque aos olhos do Senhor, cada um de nós é especial. Pode passar o próximo. E aí, essa tela, eu deixei ela em branco, porque não sou eu, não é o pastor, é cada um de nós que vai escrever a nossa história. Aí tem o versículo de João, de 4, 13 a 14, que diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando da água do poço, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Se fará dele uma fonte. Além de você não ter mais sede, você pode saciar a sede de outras pessoas. E aí, essa tela, quem escreve, não é Jesus, é cada um de nós, que vai preencher esse slide, que vai colocar o que quiser aqui, mas é a partir da água boa que o Senhor nos dá. Pode passar o próximo? E aí,
Se eu tivesse em algum lugar, diziam assim, as perguntas norteadoras, as perguntas disparadoras, os pensamentos para serem considerados. Está aqui. Você vai escrever na sua tela, você vai abrir o livro da sua vida e você vai escrever, a caneta está na sua mão. Jesus já chamou, você já conhece Jesus. A ousadia é de beber a água, e uma água que renova, que restaura e que traz consciência. Trazer consciência, às vezes, não é bom. A gente já ouviu falar em várias mensagens aqui, de como a luz revela, né, aquilo que é o nosso defeito. É só você ir pertinho do espelho que você vê, né, todas as suas imperfeições, né, aí você passa um reboquinho para ver se fica melhor, né? Mas é isso, é olhar-se, mas olhar-se para isso é desconfortável? Num primeiro momento é, mas debaixo das águas do Senhor não é. E aí tem as perguntas. Por onde é que você tem caminhado? E aí é uma questão de que eu me coloco no sentido de você aceitou Jesus, você fez a sua declaração de fé, não acabou, aí é o começo, né? Então, por onde você tem caminhado a partir desta declaração? Você já se declarou para Jesus, né? Você já buscou o poço? Você já retirou da água? Que poço é esse que você está retirando a sua água? Que água é essa que você está bebendo? Qual água você quer beber? É dessa? Você quer continuar bebendo desta água? Jesus já te incomoda. Você já não consegue mais beber somente desta água. E existe um nível de consciência que você precisa saber quem é você. Na psicologia, alguém já ouviu falar daquela janela de Johari? Já ouviram falar? São 4 quadrados, né? E aí tem aquilo que eu sei de mim, aquilo que o outro sabe de mim, que eu nem percebo, né? Aquilo que, aí eu vou parar só nas 3, que é aquilo que nem eu e nem o outro sabe de mim. E tem a 4ª, é aquela que só eu sei de mim. A gente precisa ter todas essas janelas abertas para a gente poder ter essa autenticidade, essa profundidade com o Senhor, tá? E o que você tem feito para matar sua sede? E qual sede você está matando, né? Essas são algumas coisas que a gente precisa pensar para preencher aquele quadro branco, que para algumas pessoas ele já está desenhado ou está escrito, mas são algumas coisas que a gente precisa pensar dia a dia. Porque todos os dias a gente precisa beber da água, certo? Lembra da questão da desidratação? Lembra da confusão mental? Essa questão, se você não bebe da água do Senhor diariamente, você também vai ter uma confusão mental. E qual é a confusão? Quando você ouve alguma coisa, você vai se deixar levar por aquilo, pode passar o próximo, e não pela palavra, e não por aquilo que nos sustenta. Você sabe onde beber desta água, onde buscar ferramentas dessa água? É na palavra, é na igreja, é na convivência com os irmãos, é em ouvir mensagens, é estar num discipulado, é estar atento àquilo que Jesus nos chama. Essas são as nossas ferramentas, é a oração. A oração nos dá profundidade. E através desses elementos que a gente vai encontrar esse quebrantamento, essa rendição ao Senhor. Quando o Senhor diz em João 4, 23, que no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão, e o Pai adorarão em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ele está falando desse quebrantamento, que nós precisamos nos quebrantar diariamente. Beber uma água boa, né? Se render ao Senhor, na sinceridade e na profundidade desse relacionamento com o Senhor. E o relacionamento a gente só consegue aprofundar na medida em que a gente se aproxima do Senhor.
na medida que a gente se aproxima em todo o nosso ser. O nosso pensamento, ele tem que estar de acordo com o nosso comportamento. É uma busca do dia a dia, né? Não fique desidratado do Senhor. Não fique desidratado da água boa, porque ela está aí para ser ingerida. Porque é isso que o Senhor quer, nos aliviar, nos refrescar, nos hidratar, né, para que as suas articulações elas estejam, né, bem lubrificadas, para você poder andar onde o Senhor quiser que você ande, para que não haja irritabilidade, para que não haja mal-estar, para que não haja cansaço. Essa é a oferta do Senhor para a gente. Pode passar o próximo. E aí o meu convite para vocês é no sentido de que o Senhor nos chama todo o tempo. O Senhor nos espera todo o tempo. O Senhor colocou no meu coração que a gente tem um lugar à mesa do Senhor. Você pode ocupar o seu lugar à mesa do Senhor. É isso que eu queria trazer para vocês, de que existe uma água e que a gente não vai desperdiçar essa água boa, né, com outras coisas. Que existe uma água boa que é essa que o Senhor nos oferta diariamente. Eu te desafio nessa semana para que você possa ter esse momento de introspecção com você e que você possa orar ao Senhor, pedir ao Senhor a água boa. Começar a ter esse pensamento, né, do quanto de fato eu estou rendido ao Senhor. E eu não falo só para a igreja, assim, para as outras pessoas. É para mim também. Muitas vezes a gente prepara uma mensagem que às vezes eu tenho a impressão de que é mais para a gente do que para o outro. Mas o Senhor toca o nosso coração. O Senhor toca o coração para dizer que existe uma água que Ele te oferta. E que o poço não é tão fundo quanto a gente imagina. E que há instrumentos para buscar esta água. E que seja uma água de renovação e de restauração. Assim como a corça, ela precisa da água fresca, que a gente possa ir atrás da água boa. Vamos orar? Ó Pai amado, Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Nós te pedimos que nesta manhã o Senhor possa derramar da sua água, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor Jesus, que possamos ser rios, Senhor, de bênção, que toda correnteza, Senhor, leve todo o mal, Senhor Jesus, e que, como uma cachoeira, cada um aqui possa despender da água em cima de outras pessoas, Senhor Jesus. Afofa o nosso coração, Senhor Jesus, para as coisas que nós não temos este olhar. Afofa o nosso coração, Senhor, para esta água de purificação. Senhor, vem dar esta água no dia a dia das nossas vidas. Que cada um aqui possa se avaliar, Senhor, e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu já bebi da tua água e eu quero levar da tua água para outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor Jesus, de renovação, de restauração para outras pessoas. E acima de tudo, Senhor Jesus, que nós possamos construir com as ferramentas que o Senhor nos deu, a nossa própria vida, Senhor. Para que quando alguém olhar para cada um de nós, não tenha dúvida de quem nós seguimos, de quem nós cremos, de onde está depositada a nossa fé, de que nós possamos ser aquilo que o Senhor quiser em qualquer lugar. Que a gente possa cantar como as aves do céu, Senhor Jesus. Que a gente possa rugir como os animais selvagens, Senhor Jesus. Mas da Tua palavra e trazer cada vez mais pessoas por Teu encontro. Ó Pai amado, nós te pedimos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus, Senhor. Nós pedimos, Senhor, continua conosco nesta semana, continua, Senhor, ministrar nos nossos corações. Só o Senhor sabe em que local que há sede. Mostra, Senhor Jesus, e que nosso esforço
de procurar pela tua água que purifica, seja diário e seja contínuo. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.